O que é scrubbing? Ótima pergunta do que é scrubbing. Vamos voltar ali para o com. Tinha até esquecido do denoising. Scrubbing é o seguinte, é uma forma de você eliminar. Vocês lembram que tinha os outliers, assim, que tinham alguns volumes que saíam e alguns sujeitos tinham 3 volumes, 5 volumes, alguns sujeitos tinham muitos volumes, como o sujeito 1, que se mexeu muito. São os volumes que você sai do seu limiar máximo. Eles estavam aqui, ó. Até, deixa eu voltar aqui. Seriam esses volumes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse sujeito aqui tem 5 volumes, tá? Em 5 momentos de 2 segundos, ele saiu do movimento máximo dele próprio, que é estimado pela curva de movimento dele. Aqui ele deu uns picos de movimento. O scrubbing é uma etapa necessária. Cadê o meu? O scrubbing é uma etapa necessária para o resting state, principalmente, porque em cada pico de movimento desse, eu posso ter tido 3 picos de movimento, tá? Mas nesses 3 picos de movimento, você vai ter uma correlação falsa, porque todos os voxels se mexeram juntos. Então parece que eles estão conectados, mas não, eles só se mexeram juntos porque você se mexeu, né? Não é porque o sinal bold estava mais acoplado naquele momento. Então tem uma técnica que o pessoal usa para fazer esse dado aqui, que vai ser uma das coisas feitas durante o denoising, que é pegar esses volumes e não considerá-los da análise. Então, tem duas formas. Tem o censoring, que é realmente você eliminar, você exclui esse volume da sua análise, que são as duas. É um scrubbing também, né? Mas é meio que. Ah, não, o censoring é excluindo. Bem, tem dois jeitos de fazer esse scrubbing. Você pode excluir esse volume inteiro da sua análise, não vai usar ele. Ou você pode estimar quais eles são e depois inserir como uma outra covariável de não interesse. Você pode limpar o seu sinal usando isso, tá? Então, o scrubbing você vai remover ou no seu modelo estatístico, ou literalmente remover, tirar fora, o seu volume que você teve movimento, tá? Os seus picos de movimento. Você vai tratar ele aqui. Então, assim, eu falei muito do pré-processamento. O pré-processamento, isso foi o geral, tanto para tarefa quanto para repouso, essas etapas são juntas, tá? Você tem que fazer isso tudo, independente do que você vai trabalhar. O seu dado funcional tem que passar por todas essas etapas, etc. E tal. Na conectividade funcional, você tem uma coisa muito importante que tem que ser feita além desse pré-processamento padrão, que é uma etapa que aqui o COM, enfim, outros softwares chamam de denoising. O que é isso? Tá? O denoising você vai limpar ainda mais o seu dado. Por quê? Eu acabei de falar que o sinal bold, por dois motivos, na verdade, quer dizer, por vários motivos, mas os dois principais. Um deles como você está vendo conectividade voxel a voxel, se você tem um voxel que sai do lugar, você está correlacionando outra coisa agora. Você perdeu a sua correlação completamente. Então, o movimento é muito sensível aqui, tá? É mais ainda do que tarefa. Então, você tem que fazer uma você tem que fazer uma correção muito importante para movimento. Esse é o motivo. O outro motivo você geralmente no resting state você está interessado em flutuações de baixa frequência do sinal bold, o que na tarefa você meio que quer tirar fora, porque a sua tarefa não está por ali. No resting state você quer flutuações de baixa frequência, você passa um filtro para filtrar as baixas frequências, e você tem que limpar, porque na flutuações de baixa frequência também está respiração, batimento cardíaco, ruído, tudo de porcaria ali do seu sinal tá nessa baixa frequência também. Então você tem que limpar mais o seu sinal para você conseguir ver a sua verdadeira flutuação bold, né, ali das suas redes nessa baixa frequência. Então você tem essa etapa principalmente por esses dois motivos, pelo movimento e pelos seus problemas né, dessas flutuações de baixa frequência. Então aqui o que você vai fazer? Você vai limpar o seu sinal por alguns confundidores. Uma delas é a substância branca, então ele estima aqui 5 parâmetros, tá, de confundidores que ele vai limpar do seu sinal, da sua máscara lá da substância branca e da sua máscara do cérebro spinal fluid lá. Então ele vai estimar parâmetros das suas máscaras lá que ele fez durante o pré-processamento e vai colocar aqui para limpar para você isso. Ele vai limpar os seus parâmetros de realinhamento, tá? E além disso ele também usa o Comb Core aqui, que é ele pega os seus parâmetros de movimento e ele tenta estimar, através de um ICA, uma análise de componente independente, estimar alguns parâmetros extras de movimento. Ele vai fazer o scrubbing, tá? Ele vai eliminar, então aqui, por exemplo, ele vai tirar 46 volumes, tirar estatisticamente falando, que o COM não elimina totalmente os volumes, mas ele vai limpar esses volumes.
E ele vai tirar também o seu efeito principal, né? Quando a condição começa. Quando a condição começou, você viu que tem um pico aqui, assim, de um confundidor, que seria o início da condição. Ele vai tirar esse início de condição. Não lembro exatamente como ele faz isso, mas ele faz. E o gráfico mais importante que eu quero que vocês olhem aqui, nessa etapa do denoising, é esse daqui, tá? Essa coisinha amarela e cinza. O que que é isso? Isso aqui é, em cinza, é o gráfico pré-denoising, em amarelo aqui, verde, é o gráfico pós-denoising. Isso aqui, ele está mostrando assim, ó, aqui embaixo vai de -1 a 1, tá? A escala aqui de -1 a 1. Isso aqui são seus valores de correlação. Então, os valores de correlação, né, vão de -1 a 1, -1, tipo, estão correlacionados, né, quando um aumenta, o outro diminui, e 1, os dois, quando um aumenta, o outro aumenta. Então, você está querendo entender a conectividade funcional do cérebro através desses valores aqui de correlação. Antes do denoising, os seus valores de correlação, se você for olhar, eles estavam principalmente aqui entre 0,5 e 1. Eram valores de correlação super altos. Esses valores não existem no cérebro, tá? Nenhuma região está 100%, tá acoplada 100% com a outra. Isso não existe, tá? E isso aqui são artefatos gerados por essas coisas aqui, tá? Pelo movimento, por esses volumes acima da média, acima, na verdade, da distribuição, e por essas máscaras aqui de substância branca e substância cinzenta, pelo ruído. Tá? Então, tudo isso aqui é gerado, tudo isso aqui gera artefatos de correlação, isso aqui é uma correlação falsa. Então, tem muita gente que fala que os primeiros trabalhos, lá da década de 90 e tal, de conectividade, não corrigiam para isso, porque eles não sabiam que isso era um problema, né? O campo vem melhorando e vem meio que englobando melhorias assim ao longo do tempo. Lá atrás não sabia disso. Então falam que os trabalhos mais antigos são totalmente artefatuais, então correlações falsas, né? E os mais recentes todos têm que fazer essa etapa. Então, se você reparar, depois que você limpa o seu sinal, depois do denoising, a sua média de correlação é super baixa, tá? Então, originalmente você teria valores de correlação de 0,6 na média, né? Chegando até valores de 1 aqui quase, né? Não chega a 1, mas chega a 0,9, que tem um monte de valor. Agora que você corrigiu, olha só, a sua média agora aqui é de 0,03 de correlação, tá? Isso varia bastante, mas os valores máximos que você vai chegar é de uma correlação de 0,5. Isso aqui é a realidade do seu cérebro. As suas correlações são baixas, tá? Você não tem, tipo, duas regiões que sempre flutuam juntas. Não tem, assim, não tem, tá? Os seus valores são, tipo, regiões que flutuam juntas às vezes. Até pela própria dificuldade do método, de medir o sinal bold. Imagina, a gente está falando de um monte de dificuldade da máquina, etc. Então, você nunca vai ter um, tá? Por mais que, teoricamente, elas estejam 100% acopladas, elas não vão estar com o sinal bold 100% sobreposto, tá? Isso daqui era aquilo que eu estava mostrando naquele gráficozinho aqui. Cadê? Esse daqui, tá? Isso aqui é o que você está tentando estimar. Você quer estimar a correlação, o quanto uma se sobrepõe na outra, né? Se fosse 100%, a correlação seria 1. Você nunca vai ter um sinal bold igual, idêntico. Mesmo que ele seja bem parecido que nem esse daqui, ele não é idêntico, tá? Ele não está 100% sobreposto. Isso aqui seria uma correlação de, sei lá, 0,8, 0,6, 0,8, sei lá, seria falso, né? Isso aqui é uma correlação de desenho, um cartoon de correlação. Então, isso aqui não existe no cérebro de verdade. É uma coisa meio parecida e tal, mas você não vê esse tipo de detalhe. Então, essa etapa do denoising, o scrubbing é isso, e a gente tem que fazer isso. E tem esses carpet plots aqui, que são esses gráficos que meio que mostram a intensidade do sinal. Ele mostra que depois do denoising você tem um dado muito mais homogêneo, né? Aqui é como se você tivesse vários picozinhos assim ruins, e aqui depois do denoising você deu uma limpada. Tá? E o global signal antes do denoising tinha esses picos aqui, que nem o que eu mostrei lá naquele outro gráfico, e aqui agora ele está bem mais direitinho. Então agora você pode fazer as suas inferências, tá? E eu vou falar das inferências de conectividade e algumas da atividade também amanhã. Antes da aula do SAT, a gente vai falar dessas inferências de conectividade. Quando for para a aula do SAT, vocês já vão ter uma noção. Os estudos que tentam colocar o EEG junto na máquina, eles podem tentar de alguma forma ajustar essa correlação, ter um dado a mais aí que permite correlacionar com mais segurança? Então, ótima pergunta, tá? Tem estudos que usam EEG junto, mas os estudos que realmente tentam limpar isso aqui não é nem o EEG, são os estudos que medem respiração e batimento cardíaco. Então, você pode tentar pegar sinais fisiológicos da pessoa,
tá? E esses sinais fisiológicos você limpa depois do seu dado. Então, se você tem uma flutuação do batimento cardíaco, você usa isso aqui para limpar também. Ah, se você tem o quanto a pessoa estava respirando, né? Se tem um sinal de respiratório, usa também. Não é o EEG que viria para cá. Os estudos que fazem EEG e fMRI no IDOR, né, tem esse EEG compatível com ressonância, você mede os dois tipos de sinal ao mesmo tempo. O problema é que você não sabe depois, ninguém sabe até hoje como você trata, é tão matematicamente complexo, porque eles são sinais diferentes, que medem coisas diferentes, e as curvas são diferentes, é tudo tão diferente que você não tem até hoje uma forma matemática de acoplar essas duas coisas de uma maneira intuitiva, fácil e que faça sentido, na verdade. Então, as pessoas, se você procurar EEG, Simultaneously Recording com fMRI, você vai ver que os artigos fazem rebolam muito assim para conseguir entender como você interpreta os dois tipos de sinais simultaneamente, tá? Então isso é uma área super promissora, eu acho, assim, mas ainda está longe de o que eles têm feito, na verdade, é tentar usar, por exemplo, se você tem alguns correlatos entre o que acontece no EEG e na ressonância funcional, você consegue talvez só com o EEG ter algumas ideias do que poderia estar acontecendo por trás disso, né? Porque você meio que mediu os dois juntos, então você sabe que quando isso aqui está acontecendo, aquilo lá está acontecendo, e daí você consegue, talvez só usando um deles, estimar o que está acontecendo no outro. Mais do que usar os dois do mesmo sujeito, né? Que é matematicamente muito doido. Mas eu não conheço muito essa área, assim. Mas dá para fazer, mas não é isso que vai entrar aqui. O EEG não, né, nem dá para, porque é tão louco o sinal do EEG, é tão diferente do sinal BOLD, que você não consegue acoplar ele nesse tipo de análise. Você consegue meio que fazer uns paralelos entre o que pode estar acontecendo e para acoplar no mesmo sujeito. A última vez que eu olhei isso, assim, faz uns 2, 3 anos, o pessoal estava matematicamente batendo cabeça para conseguir fazer uma coisa que fizesse sentido, assim, né? Fisiologicamente fizesse sentido também, não só matematicamente fizesse sentido. O EEG, ele mede o spike, né? E aqui o que você está vendo, teoricamente, é o local field potentials. Então, se você conseguisse pegar os dois, isso é muito legal. Mas você tem questões complexas, assim, para conseguir acoplar os dois tipos de sinal. Beleza, obrigado. Tá, tem um monte de pergunta aqui, né? Vamos para as perguntas, então, depois eu encerro. E tem um canal do YouTube, isso aí, o Andrew Jones, isso aí, Sibeli mandou. É muito bom mesmo, tá? Ele tem esse cara que eu falei do Andy Brain Blog, os materiais dele são muito bons, e são meio for dummies também, tá? Ele vai aumentando o nível de complexidade conforme você precisa, mas você consegue olhar e entender, ROI análises, assim, é bem bom. Tá lá, Yara, manda. Vai lá. Para o pré-processamento de imagem T1, qual seria o melhor software? Para T1. Olha, T1, maravilha, tranquilo. Acho que não tem melhor software. Você sabe, Fernanda, se chutar assim? Acho que. Não, assim, porque na verdade a imagem T1, a gente só, assim, a análise que vai fazer exclusivamente com ela seria essas de volumetria ou espessura cortical, né? E aí o único software que eu conheço é o FreeSurfer mesmo. Assim, o SPM faz alguma coisa com VBM, né, que estima volume, mas eu nunca usei, então nem sei dizer. Mas, né, nesse caso, a gente está usando sempre a T1 como, no caso da análise funcional, a gente está usando sempre a T1 como um auxiliar, né? Ela entra numa fase muito específica, que é essa do corregistro, para fazer com que você tenha uma normalização melhor, para lhe ajudar nessa próxima etapa, eu acho. Isso. No funcional, a T1 é meio auxiliar, assim, mas se você está interessado em dado volumétrico, daí eu conheço muito pouco essa área de dado volumétrico. Tem o VBM no SPM, né, que é Voxel Based Morphometry, né? Isso. Isso. Mas o VBM tem sido cada vez menos usado. Eu acompanho super pouco essa literatura, tá? Eu só meio que ouço as pessoas falando que o VBM agora é saco de pancada, acho que é um tempinho já que é saco de pancada. O negócio agora é o FreeSurfer, que você faz lá a espessura cortical. E você tem também um outro software que é que o pessoal da coorte usa, que é o Maget, sei lá, Maget, que se escreve, M-A-G-E-T, que é um software do Canadá, eu acho. Peraí, deixa eu olhar de onde é que é. É o Maget Brain, e aí ele também faz essa segmentação, tá? Isso, do Cobra Lab ali, Multiple Generated Templates. Eles são... gente, eu esqueci de onde eles são agora. Pode dar o link aqui pra gente? Posso, vou colocar aqui, ó. Valeu.
E aí tem tudo no... Vou colocar aqui nas mensagens. E aí esse Maget é gratuito também, enfim, e ele faz segmentações, é bem legal porque ele meio que usa uma amostra da própria... Se você tem, por exemplo, crianças, né, que é o dado da corte, ele meio que faz um atlas da própria subpopulação, ele pega uma subpopulação do seu dado, faz um atlas ali baseado neles, e aí ele segmenta a partir desse atlas feito com a sua subpopulação do estudo. Então, a gente tem, sei lá, 600 crianças. Às vezes, atlas para criança é mais difícil, atlas de lesão também, às vezes, é mais difícil, né? Então, se você consegue fazer um atlas de segmentação com o seu próprio dado e depois usar no seu dado, isso pode melhorar um pouco, né? Daí o Maget faz isso. Mas eu conheço super pouco essa literatura de estrutural, qual é melhor, qual é pior. O FreeSurfer é o mais famoso, sem dúvida. Muita gente usa, então deve ser bom. Quem entende usa, deve ser bom. Tem várias... Desculpa. Em relação ao FreeSurfer, em outro laboratório que eu fui, o pessoal comentou que especificamente para a volumetria de hipocampo, ele tinha mostrado bastante diferença, tipo, eles não estavam mais utilizando, porque avaliando o mesmo sujeito várias vezes, estava dando uma diferença muito grande. Você tem algum relato de experiência em relação a isso, se isso é realmente verdadeiro, ou se nas atualizações, se isso existia e nas atualizações agora isso diminuiu? Porque foi uma das coisas que eu nem cheguei a comentar com a Fernanda, porque na verdade era a pessoa mais próxima que eu tinha, e ia pedir para ela fazer essa avaliação, mas aí tinham falado, Galtério, eu aconselho você não utilizar agora, porque está dando muito problema, e com os nossos dados a gente chegou a fazer um teste avaliando o mesmo sujeito várias vezes, estava dando uma diferença muito grande. Enfim, era só para saber da sua experiência, se isso realmente existiu ou se ainda existe, como é que é, se você aconselha ou não utilizar. Assim, eu vou me abster assim, dessa discussão da Nata Fernanda. Você quer falar, talvez? Não, também não tenho a menor ideia, assim, eu trabalhei em 2011, foi quando eu trabalhei com esse dado, assim, fazendo espessura cortical, mas só foi essa única vez, assim, depois eu parei de acompanhar também, então não tenho ideia, mas eu acabei de ver aqui que Cibele respondeu no chat, dizendo que a nova versão do FreeSurfer melhorou isso do hipocampo. Acho que foi uma coisa que a gente comentou rapidamente ontem à tarde, é que às vezes tem essas questões de atlas, né, de como eles dividem, e aí muda uma divisão dessa e as coisas melhoram também, né? Mas eu realmente também não tenho experiência, assim, foi uma experiência muito pontual que eu tive. A Fernanda pediu para eu mandar o link do Maget, estou mandando aqui no... eu estou mandando privado para a Yara, por isso que não está indo para vocês, peraí. Mandar para todo mundo, como é que eu faço isso aqui, peraí? Valeu, porque a gente está começando a dar uma olhada em imagem de criança também. O FreeSurfer não é muito bom. Tá, ó, mandei aqui. Tá indo privado pra Yara, mas que saco. Acabei de colocar aqui para todo mundo, peraí. Todo mundo, agora foi. Pronto, agora mandei para vocês o link do Maget. Eles têm lá toda uma documentação lá no OSF, enfim, dá para mexer. Eu mexi super pouco só para ajudar o pessoal do laboratório, assim, mas ele parece legal, tá? Ele roda, tem que ter uma máquina virtual, porque ele vai rodar numa máquina virtual lá do lugar, então o mais difícil é instalar a máquina virtual, assim, leva uma surra, mas eles também te ensinam. Mais alguma pergunta? Alguém perguntou dos graus de liberdade. Mas vamos lá, vamos na ordem aqui. Tem várias. Vou fazer duas de uma vez, porque elas, enfim. Precisa entrar com o corpo todo na máquina de ressonância magnética funcional ou pode ser a parte mais superior? E a outra é se as pessoas com tatuagens, piercings, elas sentem algum desconforto na máquina. Tá, ótimas perguntas, assim. Na máquina, quando você quer crânio, o que vai entrar na máquina é o que você está colocando na sua bobina, né? Então, se você tem a bobina de crânio, a pessoa vai entrar e vai ficar o crânio dela ali dentro, porque você está querendo ver o cérebro. Se você está fazendo abdômen, aí a pessoa entra um pouco mais na máquina para fazer abdômen, mas para o crânio, ela só entra a cabeça. Só que, assim, como a máquina é um tubo, você fica geralmente até a sua barriga, assim, dentro da máquina. Tá? E isso pode ser um pouco claustrofóbico. Então, outro critério de exclusão é você tem claustrofobia, porque se a pessoa tiver claustrofobia, ela não vai fazer o seu experimento, ela vai ficar apavorada lá dentro. Né? E com as crianças também, às vezes o pessoal usa o mock scanner, né, que é uma ressonância falsa,
que a criança entra para se acostumar e fala, olha, você vai entrar numa nave espacial, você inventa umas coisas, decora a ressonância. Tem pessoal que estuda, acho que é lá em Utrecht, lá na Holanda, o pessoal que trabalha lá também com TDAH, com outros grupos, eles decoram a ressonância, colocam o pessoal lá dentro para, tipo, você vai entrar numa máquina, sei lá, é a caverna da pequena sereia, eles decoram a ressonância porque pode ser um pouco angustiante, mas você entra o necessário. E aí tem algumas ressonâncias que são mais abertas, né, tem mais espaço, que são mais confortáveis, mas a princípio você coloca a sua cabeça, mas entra um pedaço do seu corpo, porque para a cabeça entrar lá no centro do magneto tem que entrar no seu corpo. E quanto ao desconforto, essa é uma questão, assim, se alguma parte começar a esquentar, às vezes você encosta, se você encostar, deixar o seu braço encostado ali na máquina, numa parte da bobina e tal, você pode esquentar, tá? Então é muito importante que quando as pessoas entrem, isso é muito raro de acontecer, tá? Mas se você tem uma tatuagem, sei lá, antiga, você não sabe, você só vai sentir durante o experimento. E às vezes você não sente, às vezes você sente. Começa a esquentar, você sente. Então, você sempre tem que deixar a pessoa com um controlezinho, tipo um alarme, assim, de eu preciso sair, tá? Porque você não consegue ouvir o que elas estão falando. Então, ela aperta ali, uma campainha, e aí você para o estudo e fala, oi, tá tudo bem e tal, tô esquentando e tal. Mas isso acontece muito raramente. Não sei se vocês têm algum... Eu não lembro de nenhum evento que isso tenha acontecido, assim. Mas pode acontecer, por isso tem que deixar bem seguro. Alguém... Pode Tem a fazer a próxima? pergunta... Pode, acho que se for a do CON, que faz a comparação entre grupos. Então, no CON, você faz conectividade cerebral, você faz conectividade funcional, você não faz ativação cerebral. Comparação de grupo você faz nos dois, você faz tanto para ver ativação cerebral quanto para ver conectividade funcional. Mas se você está querendo comparar paciente e controle no nível de conectividade funcional, você vai para o CON. Se você quer ver atividade cerebral, ou seja, qual região está mais ativa em paciente do que em controles, etc., ou enfim, torcedores de futebol, torcedores de basquete, sei lá, no seu grupo, você vai para o SPM, ou para o FSL, ou para o AFN, enfim, outros programas que vêm ativação cerebral. No CON é conectividade. E aí você pode ver tanto dentro de um grupo quanto entre grupos. Acho que é isso. Aí já vem a pergunta dos graus de liberdade. Os graus de liberdade, agora está na ordem aqui, né? Então, graus de liberdade, cara, graus de liberdade é uma definição complexa, tá? Tem como ficar simples, eu vou... Até peguei um link aqui, esse blog estatístico é legal, eu achei que eu vou colocar aqui, tá? Definição de graus de liberdade, não é tão intuitiva, e a gente acaba manipulando, a gente não manipula pouco essa variável, né? A ideia é que graus de liberdade, quanto mais você perde graus de liberdade, isso é ruim para o seu teste estatístico, tá? Então, então, perder grau de liberdade é ruim no seu teste estatístico. A definição de teste de grau de liberdade, assim, é meio até que seria o número de determinações. Eu vou ler isso, tá? Porque para não errar aqui na definição. É o número de determinações independentes menos o número de parâmetros estatísticos que você está avaliando na sua população, tá? Então, vai ser o número de coisas independentes que você está medindo, menos as observações que você está fazendo. É assim que você calcula os graus de liberdade. Para entender graus de liberdade, eu não vou entrar aqui, porque eu não vou saber explicar, tá? Eu mesmo entendo muito mal, mas dá para ter uma noção. E esse link aqui é legal, que eu mandei agora, tá? Esse link de estatística, ele meio que é estatística intuitiva, assim, para entender graus de liberdade. Mas isso vai aparecer no COM para você sempre, e eu não vou explicar que eu vou falar errado aqui, tá? Mas é uma boa pergunta também. É bom se preocupar com isso. A ideia é que você tente não perder graus de liberdade. O seu teste estatístico vai sofrer com isso, tá? Quanto mais coisas você acrescenta, mais graus de liberdade você perde, então você tem que cuidar com isso. E daí, então, a próxima é a área do cálculo amostral para resting state, né? Gente, cálculo amostral em ressonância. Cálculo amostral já é algo complicado, né? Não chega a ser complicado, né? Você consegue fazer um cálculo amostral, mas é complicado porque você tem o ótimo e você tem o que você consegue, né? Então, assim, acaba que o cálculo amostral vai pro saco, assim, porque você só tem dinheiro para fazer 10 pessoas, 20 pessoas, então você faz com o que você tem, e quanto mais gente, centenas de pessoas você acha uma coisa, algumas dezenas você acha outra, então, assim, eu não sei qual seria, deve ter um artigo sobre isso, tá? Mas
você acaba usando o que você vê por aí nos artigos, é quanto você consegue. Se você tem 10 pacientes super raros de alguma coisa, você vai fazer com 10, mas seria melhor você ter 100, e, enfim, por aí vai, tá? Então, o cálculo de tamanho amostral geralmente é o mínimo que você precisa para chegar num resultado, e com REST State acaba com a ressonância, todo mundo é muito frouxo nisso, tá? Porque é difícil fazer as coisas, então acaba que você consegue fazer com menos, já é alguma coisa. E a lateralidade que o pessoal falou, eu acho importante, sim, porque se você está vendo regiões, sei lá, está vendo conectividade, você está vendo regiões no ICA lá, usando uma análise de componente independente, e você vê que nessa pessoa, sei lá, está um pouco diferente, pode ser porque a linguagem dela está alterando outras redes, mas tem gente que fala que não seria tão importante se você não está olhando nada lateralizado, se você não está olhando linguagem, não está olhando, sei lá, nada motor. A linguagem é o mais crítico, na verdade, né? Então tem pessoal que tá meio que, poxa, colocam os canhotos porque você tem, sei lá, 10% de população de canhotos e nos estudos elas representam cerca de 3% só da população estudada na neuroimagem. Então você pode estar perdendo alguma informação real de como as pessoas são, né? Excluindo os canhotos, assim, quem é canhoto. E aí tem uma questão também. Esse debate venceu também o pessoal que excluía ratas fêmeas, né, dos estudos, assim, porque, não, porque varia o hormônio, então tira essas fêmeas daqui, vamos trabalhar só com machos. E agora tá tipo, não, você estuda só os machos, você está perdendo alguma informação importante ali de como o sistema funciona, então tem que incluir. Mas eu vou me abster dessa aí, porque realmente eu sempre excluí, estou até me sentindo mal agora, saber que talvez não precisasse excluir todo mundo. Mas tem toda uma discussão, assim, que eu encontrei ontem, depois da oficina, eu fui procurar. Se deixa ou não deixa canhoto. Tá, mas acho que é isso, né? Tinha mais alguma pergunta? Implante dentário que não induz... A Fernanda falou dessa ontem, né? Do material de implante dentário com amálgama, parece que é um problemático, e os outros são tranquilos? Tem material que eu acho que, tipo... Tem material que não tem problema você entrar na ressonância, né? Tipo titânio, quem tem... É uma pergunta que sempre faz. Fez alguma cirurgia, tem prótese, alguma coisa assim. Aí não tem problema, mas para a imagem tem. Porque tem duas coisas que tem que ter cuidado. Uma seria se causa um dano para a pessoa, né? Então, sei lá, esse caso da tatuagem pode esquentar, pode gerar um incômodo na pessoa. E às vezes não tem problema nenhum, como essas contenções de aparelho. Não é que a contenção, né? Tem gente que se preocupa, que vai arrancar, que vai acontecer alguma coisa. Não, não vai acontecer nada. Mas você perde sinal. Então, eu acho que implante, de todo jeito, você perde sinal. Não seria um problema para a pessoa, mas para você, sim. E essas restaurações antigas, assim, da amálgama, fazem um buraco imenso também, assim. Eu não achei o dado, mas eu ainda vou procurar durante o curso, vai dar tempo ainda de mostrar. Show, valeu, Fernanda. Então, assim, vamos encaminhar aqui para o final. Eu só vou compartilhar a tela pela última vez, nos últimos 5 minutos aqui que a gente tem, quem ainda está conosco. Só para dar uma pincelada, assim, do que vai ser amanhã, tá? Porque amanhã a gente vai entrar um pouquinho mais na análise antes do SATO ali, tanto de ativação quanto de resting state, para encerrar esse primeiro ciclo assim, da ressonância. Então, só para comentar com vocês, eu já falei do first level e second level ali no COM, comentei, eu acho, ontem também, mas a ideia é que os dados em ressonância magnética funcional são feitos em dois níveis, tá? Quando a gente fala de ativação, principalmente. Então, o primeiro nível, que é chamado de first level, é no nível do sujeito. Então, eu vou analisar cada sujeito, como é que é a ativação de cada sujeito, e aí o sujeito é efeito fixo e tal, eu vou fazer lá nesse sujeito. Depois eu vou para o second level. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o cérebro analisado, de maneira bem, né, falando for dummies, assim, o cérebro analisado de cada uma dessas pessoas e vou ver o que tem de comum em todo mundo. Eu vou levar isso para um segundo nível. E daí, quando eu levar os sujeitos para o segundo nível, com as suas ativações cerebrais já estimadas, eles vão ser inseridos como um efeito randômico. Tá? Os sujeitos vão ser um efeito randômico no teste estatístico. Qual é a vantagem disso? Por que eu faço isso? Eu quero ter um dado que eu vou generalizar para a população. Eu não quero saber o que está acontecendo com os meus 30 sujeitos aqui na minha mão. Eu quero saber como esses 30 sujeitos podem explicar o que está acontecendo no cérebro de todo mundo, da população inteira, pelo menos da população, sei lá, jovem, universitária do mundo. Então, você quer extrapolar o seu dado para inferências para a população, né? Essa é a ideia de um teste estatístico. Então, você faz uma análise primeiro dentro do cérebro de todo mundo, depois você pega esse cérebro de todo mundo e analisa o que é comum em todos esses cérebros, tá? De uma maneira geral, seria isso. Então, não se assustem com essas imagens. Eu vou amanhã falar um pouco melhor sobre isso, como a gente faz isso.
como a gente constrói design matrix, tá? Eu vou falar isso amanhã. Mas a ideia é que você tem vários sujeitos, tá? Você tem cada sujeito aqui adquirido, blá, 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 um montão de dados. Você vai ter um desenho para cada um desses sujeitos, que pode ser igual, é tipo, cada coluna dessa aqui é basicamente a sua condição experimental, tá? Filtrada lá convoluída lá, mas é a sua condição experimental. E daí você vai fazer os seus contrastes. Olha, isso aqui é o meu mapa desse sujeito aqui para recompensa versus não recompensa. Esse sujeito se parece assim para recompensa. Isso aqui é uma tarefa visual, né? Porque só tem córtex visual. Mas, enfim, isso aqui é o mapa do sujeito 1, mapa do sujeito 2, mapa do sujeito 3. Cada sujeito vai ter um mapa desse, tá? E aí, depois, você pega esses mapas aqui, tá? Esses contrastes, esses mapas que você fez. E aí, sim, você leva essas imagens para um grupo, tá? E você leva para o second level. Então, você estimou em cada um, beleza? Show, montou a design matrix para cada um. Trouxe para o second level e agora você vai ver o que é comum. Você faz um teste T lá, entre as condições para falar, tá? Então, aqui tem esse artigo aqui, mas enfim, tem vários outros, que é o quanto você, fazendo esse modelo misto, esse é o tal modelo misto, tá? Você faz o indivíduo aqui no first level, é efeito fixo, e aqui ele vai entrar como efeito randômico. Então, esse é um modelo misto que você consegue melhorar a sua inferência para a população, tá? Generalizar os seus efeitos. Bem, então é isso, foi só uma introdução, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, também vai falar mais sobre isso de uma maneira for dummies, assim, um pouco mais simplificada. E só para fazer um apanhado geral do que a gente já falou, a gente falou bastante sobre aquisição na segunda-feira, falamos sobre pré-processamento hoje, e a inferência vai e volta, eu acho que é o tema central desse curso, assim, a gente vai falar sobre ela todos os dias, e vamos falar bem mais ainda sobre essa inferência, e a análise a gente vai falar mais amanhã, tá? Antes da aula do Sato, a gente vai falar mais sobre isso, depois e vai entrar mais em conectividade também ali no Com, e aí o Sato vem e vai falar bastante sobre conectividade com vocês, e a aula do Sato é muito boa, assim, não percam na sexta-feira, vai ser bem legal. E para quem vai fazer a oficina amanhã, a gente vai seguir com o formato parecido de ontem, acho que funcionou bem, assim, a gente ia, voltava, abria o programa, a pessoa apresentava, e foi legal. Então, assim, acho que quem quiser participar da próxima oficina também está convidado, como ouvinte, como dando pitaco, foi bem legal, assim, eu gostei, deu pra gente se conhecer, quem não se apresentou ainda pode entrar para dar um oi, se apresentar, nem que não vai ficar o tempo todo, só para se apresentar quem vocês são, falar 3 minutinhos aí. Então tá, gente, acho que é isso. Fernanda, quer fazer mais algum comentário? Oi. Patrícia, uma dúvida. É porque eu estou vendo aqui no cronograma que amanhã seria só as oficinas, então vai ter aula também pela manhã? Não, desculpa, eu falei errado, eu falei amanhã, porque eu quis falar sexta. Amanhã, no caso do próxima aula, me perdoe. Então, assim, tá sexta-feira tem aula, o programa está certo, tá? Então, sexta-feira tem aula do Sato e amanhã tem só oficina de tarde, tá? Tá? Vou seguir pelo programa, assim, eu às vezes me enrolo. Não tenho nada não, Tati. Até amanhã à tarde e até sexta. Então tá, gente. Valeu. Até. Tchau, tchau, Vejo vocês pessoal. amanhã. Tchau. Tchau. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Yara, mais uma vez. Nada, tchau. Maria, Douglas, todo mundo que ajudou aqui, trazendo suas coisas. Muito obrigada para vocês, tá? Tchauzinho.